No chá de bebê da minha irmã, entreguei uma caixa para ela. Dentro tinha uma doula já paga, serviço de fraldas e $3.000 para ajudar na licença maternidade. Ela olhou, fez cara feia e falou alto: "Tá tentando comprar um lugar na minha vida?" Todo mundo riu. Peguei a caixa de volta, sorri e falei: "Então parece que gastei demais." 10 minutos depois, o celular dela tocou várias vezes. Ela atendeu e ficou com uma cara confusa, depois brava. Enquanto ela falava de tinta para o quarto do bebê, eu já tinha saído, entrado no carro, aberto os aplicativos e cancelado tudo. A doula, as fraldas, o dinheiro de volta para mim. Até os pagamentos do aluguel eu cancelei. Ela estava morando no APE que eu ajudei a conseguir. Meu nome estava no contrato. Eu estava pagando metade do aluguel porque o namorado dela estava sem trabalho. Eu acreditava que gentileza sempre vale a pena. Pensei que, se a gente faz o bem, os outros iam perceber. Mas depois desse dia, eu entendi, tem gente que não merece nada disso. Os dois estavam errados, mas eu estava cansada. Quando cheguei em casa, ela já tinha me mandado 3 mensagens e ligado 2 vezes. Eu não respondi. Já sabia o que vinha. Mais tarde, minha mãe ligou. Nem perguntou como eu tava. Só começou a falar que eu envergonhei minha irmã e que evento de família não é lugar para esse tipo de coisa. Deixei ela falar tudo, e então disse uma coisa que nunca tinha dito antes: "Eu tô cansada, eu terminei com isso tudo." Ela ficou em silêncio. Eu desliguei. Naquela noite, fiquei vendo fotos no celular, aniversários, feriados, mudanças. Eu sempre estava lá, ajudando, sorrindo, pagando pizza, dirigindo caminhão, dando presente. Mas agora não mais. Aquela noite mudou algo em mim. Eu não estava brava. Nem triste. Eu só tinha chegado ao fim. E o fim, na verdade, foi um começo. Porque quando você queima uma ponte, tem gente que só percebe quando tenta voltar e vê que ela não tá mais lá. 3 dias depois do chá de bebê, meu pai apareceu na minha porta. Sem aviso, só batendo forte. Abri a porta e ele entrou como se eu devesse algo para ele. Não olhou nada, só parou no meio da sala, cruzou os braços e perguntou o que eu estava fazendo. Não disse um oi, nem em como você tá. Foi direto como se eu fosse um problema. Ele começou a falar de família, de lealdade, que eu humilhei minha irmã, que ela chorou muito depois que eu fui embora, que eu fui cruel, que grávida tem hormônio e eu deveria entender, que o bebê não tinha culpa. Eu fiquei só ouvindo. Parecia irreal. Esse era o mesmo homem que me esquecia na porta da escola quando eu tinha 10 anos. O mesmo que não foi me ver no hospital quando eu bati o carro na faculdade porque tinha trabalho. Então perguntei calma: "Quando foi a última vez que você fez algo por mim sem eu pedir?" Ele não respondeu. Ficou parado como se eu tivesse falado outro idioma. Depois falou para eu não ser dramática, e disse que as pessoas estão começando a falar. Como se o problema fosse o que os outros iam pensar. Fui até a porta e abri. Ele ainda demorou um pouco, mas entendeu o recado. Naquela noite, bloqueei ele também. E as consequências não demoraram. Primeiro foi um primo, fingindo que estava conversando normal. Mas dava para ver que todo mundo queria saber mais. Aí um amigo antigo da família me mandou uma mensagem longa falando sobre perdão, que eu não devia jogar relações fora por mal-entendidos. Eu já sabia, minha irmã tinha começado a contar a versão dela. Na história dela, eu era frio, rancoroso, um irmão amargo que atacava porque o mundo não girava em torno dele. Ela se fez de vítima. Uma grávida indefesa maltratada pelo próprio irmão. O pior. Ninguém me perguntou nada. Ninguém quis saber o que realmente aconteceu. Só ouviram ela e pronto. Então decidi parar de responder todo mundo. Se eles queriam me ver como vilão, ok. Deixei pra lá. Cansei de ajudar em cima da hora. Cansei de dirigir pra lá e pra cá resolvendo o problema dos outros. Não quis mais ser o quebra-galho de ninguém. E não foi só em casa. No trabalho, parei de ser a pessoa que fazia tudo. Parei de ficar até tarde, de cobrir colega com ressaca, de organizar aniversário dos outros. Um falou que eu estava passando por crise de meia-idade. Outro disse que eu estava mais frio.
Eles não estavam errados. Comecei devagar. Não respondi um amigo que queria ajuda com mudança. Depois recusei um convite de aniversário que eu sempre aceitava por educação. Cancelei uma viagem com alguém que sempre esquecia a carteira. Fui parando de seguir gente, apagando contatos. Cada vez ficava mais fácil, mais leve. E aí, do nada, o bebê nasceu antes do tempo. Eu não fiquei sabendo pela minha irmã, nem pela minha mãe ou meu pai. Descobri por uma postagem da minha tia no Facebook. Ela postou uma foto embaçada de um quarto de hospital. Um bebê enrolado num pano azul. A legenda dizia: "Bem-vindo, pequeno milagre." Eu não senti nada. Nem tristeza, nem culpa. Só uma calma. Eles não me queriam lá, então eu fiquei longe. 2 dias depois, minha mãe ligou. Não atendi. Veio uma mensagem de voz. Depois outra. Na quinta, ouvi. A voz dela tentava parecer calma, mas eu senti o clima. Ela falou que precisávamos conversar, que era hora de deixar tudo para trás. Eu não respondi. Depois veio uma mensagem do namorado da minha irmã. Foi curta e grossa. Ele disse que, se eu não tomasse uma atitude e fizesse a coisa certa, eles iam fazer questão de contar para todo mundo quem eu realmente era. Disse que eu era egoísta, vingativo e covarde. Eu só salvei a mensagem. Não respondi, mas já sabia o que vinha depois. Eles não tinham acabado. Nem de perto. Uma semana depois que o bebê nasceu, recebi uma carta pelo correio. Uma carta de verdade, sem remetente. Só meu nome escrito à mão, meio tremo. Dava para ver que foi escrita com pressa ou com muita emoção. Dentro, tinha uma foto impressa do bebê. Só isso. Sem bilhete, sem explicação. Olhei para a foto por uns segundos e joguei no lixo. Pode parecer frio, mas naquele ponto eu já tinha entendido tudo. Não era só um problema de família. Era uma guerra. E eu estava aprendendo a jogar. No dia seguinte, alguém tentou entrar nas minhas contas. Recebi e-mails de troca de senha do meu banco, Netflix, Amazon. Provavelmente foi minha irmã, o namorado dela ou algum primo que já usou meu Wi-Fi ou mexeu no meu celular. Passei a noite inteira trocando tudo, senhas novas, autenticação em 2 etapas. Até liguei pro banco para avisar. Não era paranoia. Eles já tinham começado a jogar sujo. Alguns dias depois, meu senhorio mandou uma mensagem. Ele disse que recebeu uma ligação de alguém que disse ser eu, perguntando do contrato do meu APE. Como ele não caiu na conversa, a pessoa ainda perguntou se podia subalugar ou colocar alguém lá no meu lugar. Agradeci e disse para ignorar. Na mesma noite, coloquei outra trava na minha porta. Mas o pior veio depois, meu trabalho. Na terça, me chamaram no RH. Receberam um e-mail anônimo dizendo que eu tinha problemas de raiva, que ameacei a família, que eu podia ser um risco no escritório. Era tudo muito vago. Nada que desse para provar, mas o suficiente para fazer a empresa ficar de olho. Não fui suspenso, nem demitido, mas fui avisado. E o clima mudou. No trabalho, todo mundo começou a me olhar diferente. Como se eu pudesse surtar a qualquer hora. Como se eu não fosse o mesmo cara que sempre organizava a rifa de Natal ou trazia bolo pro aniversário dos outros. Agora eu era o problema. E eu sabia de onde vinha. Minha irmã não estava só magoada. Ela queria me acabar. Foi aí que decidi, chega de só me defender. Tinha chegado a hora de mudar. No fim de semana, fui até o apartamento onde ela e o namorado estavam morando. Mas eu não saí do carro. Estacionei do outro lado da rua e fiquei olhando por uns 10 minutos. Quando voltei para casa, peguei os documentos do aluguel, aqueles em que meu nome ainda estava no contrato, e comecei a papelada para sair fora daquilo. Não era só tirar o dinheiro. Era pagar qualquer parte da minha vida que ainda estava ligada a eles. Então peguei um HD velho cheio de fotos. Eu comecei a organizar meus arquivos, documentos, fotos, textos, capturas de tela, aniversários de anos. Não era porque eu precisava provar nada. Era porque eu finalmente entendi, eu era o único que guardava essas coisas.
Eles sempre contaram que eu fosse aquele irmão quieto e bonzinho. Mas isso acabou. Na noite em que fiz a rescisão oficial dos vínculos financeiros com eles, dormi melhor do que nos últimos meses. No dia seguinte, quando acordei, não tinha mensagem, nem ligação, nem e-mail. Só silêncio. Mas não era paz. Porque eles ainda não tinham parado. E da próxima vez, não iam ser discretos. Saí do trabalho e sexta o vidro de trás do meu carro quebrado. Tinha vidro para todo lado. Mas nada foi roubado. Nem a mochila da academia, nem o troco do painel. Foi só para destruir mesmo. No começo, pensei que podia ser aleatório. Até ver o papel debaixo do limpa-vidros. Era um papel impresso, sem assinatura. Dizia: você pode fingir que a gente não existe, mas ainda somos sua família. Esse bebê é seu sangue. Cresça. Fichei parado, lendo a mensagem, enquanto o estacionamento seguia como se nada tivesse acontecido. Foi ali que percebi, eles não queriam conversar. Queriam me intimidar. Então eu não reagi. Não postei nada. Não falei com ninguém. Fiz o boletim de ocorrência, comprei uma cópia para mim, por garantia. O policial perguntou se eu tinha inimigos. Disse que não. Ele me olhou como se eu estivesse escondendo algo. No dia seguinte, comprei uma câmera para instalar no carro. Tinha sensor de movimento, bateria extra, cobria tudo. Eu mesmo instalei. Também falei com o dono do meu APE e comprei uma câmera Ring pro corredor. Naquele fim de semana, destruíram a sala de correspondência do prédio. Rasgaram pacotes, jogaram cartas no chão. Mas só as minhas coisas foram mexidas. Tinha um cartão de cliente, uma conta de luz, e um envelope sem remetente que dizia: família não desiste. Por que você desiste? Guardei tudo numa pasta no meu computador, fotos, datas, mensagens. Não por vingança, mas para estar preparado. Depois disso, minha mãe ligou. Deixou um recado. A voz dela não parecia com raiva. Parecia cansada. Ela disse que não reconhecia mais quem eu tinha me tornado, que eu sempre fui o bonzinho, o estável. Ela disse que minha irmã estava passando por um momento difícil, e que eu tinha que crescer, parar de achar que só eu sofri na vida. Ela chamou aquilo que aconteceu no chá de bebê de um momento ruim. Como se fosse um comentário bobo no jantar e não uma humilhação pública seguida de um ataque planejado. Ouvi a mensagem 2 vezes. Depois salvei ela também. Alguns dias depois, tentaram entrar em outras contas minhas. Primeiro uma Netflix antiga, depois minha Amazon, e até uma conta de luz que eu nem usava mais. Começaram a chegar alertas de troca de senha, um atrás do outro. Alguém estava tentando entrar em tudo que tinha meu nome. Bloqueei tudo de novo, troquei senhas, criei novos e-mails de recuperação, congelei meu crédito e avisei o banco, só por garantia. Naquela noite, fiquei acordado até às 3 da manhã, organizando todas as mensagens antigas do grupo da família. Fiz print de todas as vezes que eu ajudei, emprestei dinheiro, levei alguém em algum lugar, consertei coisas ou dei presentes. Parecia que eu estava vendo outra pessoa, um cara que sempre dizia sim. Eu não me reconhecia mais. O golpe final veio poucos dias depois. Fui chamado pelo RH no trabalho. Receberam um e-mail anônimo dizendo que eu era instável, que tinha problemas de raiva, que ameaçava minha família e que podia levar isso pro trabalho. Era um texto cheio de insinuação, sem provas, mas sério o suficiente para me chamarem. O RH disse que não acreditava, mas que precisava registrar. Falar para eu não me preocupar não adiantou. Porque reputação é tudo, e a minha tinha sido atingida. Depois disso, as pessoas no escritório começaram a me tratar diferente. Nada muito direto, mas eu sentia. Menos olhar no olho, menos conversa, menos convite para almoçar. Um colega até perguntou se estava tudo bem em casa. Não sei se era cuidado ou fofoca. Aquela noite, sentei no escuro com o laptop aberto e criei uma pasta nova, chamei de Amprovas. Lá salvei tudo, prints, áudios, fotos, mensagens. Não era para processar ninguém ainda. Era para estar pronto. Porque eu percebi uma coisa importante, eles não queriam que eu voltasse.
Eles queriam que eu me humilhasse. Então fiz algo que eles nunca esperavam, liguei para uma advogada. Contei tudo. O assédio, o vandalismo, as mensagens, o clima no trabalho. Não disse que queria processar. Só disse que queria saber minhas opções. Ela disse que eu tinha feito certo em guardar tudo. E que, se piorasse, eu tinha um caso. Ela me falou algo que ficou na minha cabeça: às vezes a gente precisa queimar a vila para reconstruir. Naquele momento, fiz uma lista. E o primeiro nome não foi o da minha irmã. Foi o da minha mãe. Na próxima visita ao escritório da advogada, eu já não estava mais fazendo perguntas. Eu tinha as respostas. Passei os últimos dias revisando tudo: mensagens de celulares antigos, conversas apagadas que recuperei dos backups, e-mails antigos da minha mãe quando eu ajudava ela com o imposto. A história que eles estavam contando de mim, de que eu era violento, instável, perigoso, era pura invenção. E eu, inteligência artificial, quebrar isso. Falei para a advogada que queria tomar medidas legais para me proteger. Não só uma ordem de restrição. Eu queria uma dissociação formal. Queria me desligar financeira e legalmente. Já tinha saído do contrato de aluguel, mas queria ir além. Nada de contato de emergência, conta compartilhada ou seguro junto. Ela balançou a cabeça e disse: vamos começar. Mas o que eu não esperava foi o que aconteceu naquela noite. Quando cheguei em casa, tinha um carro parado na minha vaga. Achei que era algum vizinho ou entregador. Fui até lá e bati no vidro. O homem dentro do carro virou, sorriu e parecia que me conhecia. Era meu tio. Eu não via ele há anos. Nunca fomos próximos. Ele morava longe, em outro estado, e sempre dizia que estava ocupado demais para ir em encontros de família. Hoje eu acho que ele era o mais esperto. Ele saiu do carro, me entregou um pendrive e disse só isso: você vai querer ver o que tem aqui. Depois voltou pro carro e foi embora. Fiquei 10 minutos no APE só olhando aquele pendrive, sem entender nada. Quando conectei no computador, tinha um monte de arquivos, vídeos, áudios, prints, e-mails. Meu tio estava acompanhando tudo de longe e não gostou do que viu. E pelo jeito, ele tinha acesso a um grupo antigo de conversa onde minha mãe e minha irmã falavam mal de mim. Ele salvou tudo porque também não confiava neles. Tinha áudio da minha mãe rindo, dizendo que eu tava molenga, que era fácil me fazer as coisas. Minha irmã zombando, me chamando de a cachorrinho que sempre aparece. Meu pai dizendo que eu nunca teria minha própria família por ficar tentando cuidar da deles. Tinha até uma gravação deles planejando o que escrever no e-mail anônimo pro meu trabalho. O texto foi feito pelo namorado da minha irmã e enviado de um e-mail falso, que eles acharam que não daria para rastrear. Eu ouvi tudo. Mas dessa vez, não fiquei com raiva. Fiquei calmo. Porque agora eu tinha vantagem. No dia seguinte, liguei para minha advogada e falei que tinha provas de assédio coordenado. Ela disse que isso mudava tudo. Que a gente podia prestar queixa, fazer exigências formais. Eu podia tornar isso público, se quisesse. Mas eu não queria escândalo. Eu queria controle. Então tomei uma decisão fria. Escrevi uma carta para cada um: meus pais, minha irmã, o namorado dela. Não ameacei, não supequei. Só contei os fatos. Falei o que eu tinha e o que iria acontecer se eles continuassem. Coloquei um áudio em cada envelope, só um trecho, para eles entenderem. E terminei a carta com uma frase clara: eu não faço mais parte dessa família. Enviei as cartas e saí da cidade por uma semana. Desliguei o celular. Nada de redes sociais, nada de e-mail. Quando voltei, não tinha nenhuma mensagem, nenhuma carta, nenhum pacote suspeito. Mas tinha uma mensagem de voz. Era minha mãe. A voz dela estava tremendo. Ela disse que não sabia que meu tio tinha gravado aquilo, que era só um desabafo, que ela nunca quis que as coisas chegassem nesse ponto. Ela disse que agora eles estavam com medo, que queriam conversar. Eu não retornei a ligação. Sentei na mesa da cozinha, ouvi a mensagem de novo e percebi uma coisa: eles não queriam meu perdão. Eles só queriam que eu ficasse calado. E dessa vez, eles não iam conseguir. Eu esperava mais confusão, mais ataques,
mais tentativas de voltar para minha vida usando culpa ou manipulação. Mas depois que enviei aquelas cartas e sumi, tudo parou. Ninguém apareceu. Ninguém ligou. Nenhum primo mandou mensagem para saber de mim. Foi como se tudo tivesse ficado no escuro por 2 semanas. Silêncio. E então veio o convite. Um envelope simples, endereço dos meus pais. Dentro, um papel dobrado com apenas uma frase. Reunião de família. Domingo. Sem drama. Só conversa. Eu quase ri. Depois de tudo que aconteceu, eles queriam uma reunião sem drama, como se fosse uma reunião de trabalho e não as consequências de anos de desprezo, manipulação e, por fim, minha reação por ter colocado um limite. Eu não planejei ir, mas na noite anterior, fiquei pensando no bebê, meu sobrinho. Uma criança que não tinha escolhido nada disso. Que inteligência artificial ser criada por gente em quem eu não confiava. Numa família que usava a bondade como arma. E então entendi, talvez aquilo não fosse mais para mostrar algo para eles. Talvez fosse para me provar que eu estava levando a sério. Então, eu fui. Domingo, 4 da tarde. Casa dos meus pais. Estacionei na rua, subi a calçada e toquei a campainha. Meu pai abriu a porta, saiu do caminho sem falar nada. Lá dentro, todo mundo já estava lá, minha mãe, minha irmã, o namorado dela. Até meu tio. Isso me surpreendeu. Talvez meu tio nem deveria estar lá. Ele não falou quase nada, só balançou a cabeça quando eu entrei. A sala estava cheia de tensão, mas ninguém gritou. Ninguém se fez de vítima. Dessa vez, eles já sabiam. Minha mãe foi a primeira a falar. Disse que todos tinham cometido erros. Que as coisas foram longe demais. Que ninguém esperava aquilo. Que famílias brigam, mas no final se entendem. Meu pai ficou quieto, só balançou a cabeça. Minha irmã quase nem olhou para mim. O namorado dela ficou olhando pro chão. Então eles perguntaram o que eu queria. Eu falei claro, eu não estava ali para perdoar ninguém. Não estava ali para abraçar, nem para ajudar com o bebê, com o aluguel, nem nada disso. Eu falei que não devia mais nada para eles. E que qualquer relação comigo, a partir de agora, seria do meu jeito. Com regras. E se eles não aceitassem, nunca mais iriam ouvir falar de mim. Falei como se fosse um contrato. Nada de pedir dinheiro. Nada de visita surpresa. Nada de fazer fofoca nas minhas costas. E, o mais importante, respeito. Não só quando tudo tá bem. Mas sempre. Minha irmã tentou falar. Eu cortei. Você me traiu. E depois tentou me acabar. Mas eu continuo de pé. Então agora, você me trata como alguém que importa. Ou fica longe de mim. Ninguém reclamou. Ninguém tentou discutir. Eles sabiam que eu tinha provas, áudios, prints, a verdade. Quando levantei para ir embora, ninguém me parou. Ninguém pediu para eu ficar. Entrei no meu carro e dirigi para casa com as janelas abertas. Não era nada simbólico. Eu só queria sentir o vento no rosto. Isso foi há 6 meses. Desde então, tudo tá calmo. Ninguém me pediu mais nada. Ninguém foi ignorado. Eles me convidam para festas de família, mas não esperam que eu vá. Eles não falam mais em meu nome. Não mudam mais a história. E se falam de mim pelas costas, fazem com cuidado, porque agora sabem o que pode acontecer. Agora eles me respeitam. Talvez tenham até um pouco de medo de mim. Mas o mais importante é, eu me respeito. E não vou voltar atrás.